Esse é um exame de sensibilidade superficial da parede abdominal. Nele, a gente vai investigar a sensibilidade do abdômen. A gente vai pesquisar com as polpas digitais, tocando levemente as regiões simétricas do abdômen. A gente pode também fazer esse procedimento com uma mecha de algodão. A sensibilidade superficial ela pode estar aumentada de forma difusa. Isso vai acontecer nos processos de meningite aguda, por causa de uma infiltração das raízes nervosas do abdômen, ou essa sensibilidade pode ser localizada em um único ponto. Ela vai constituir o reflexo víscero-sensitivo, por conta de uma projeção da localização tegumentar de um processo inflamatório visceral. Ok, agora a gente vai realizar a manobra de Carnot. Você pode lembrar de carneiro, o carneiro tem chifres na cabeça. Então, para essa manobra, a gente vai fazer uma elevação da cabeça junto com oposição ao movimento. Então eu coloco uma mão aqui na cabeça, peço para ele fazer uma força para frente enquanto eu faço a palpação da região abdominal. Esse exame pode me indicar uma tumoração e eu consigo saber a localização dela. Na manobra de Smith-Benz, eu vou fazer uma elevação de ambas as pernas do paciente e vou palpar a musculatura abdominal enquanto isso. Então eu peço para o paciente ele elevar as duas pernas, fazendo força, e vou fazer a palpação enquanto isso. Ok. Se a tumoração permanecer palpável, porém móvel, ela vai estar na região subcutânea, por conta que é gordura. Se ela for palpável e fixa, ela já vai estar na região da musculatura abdominal. E na região intraabdominal ou retroperitoneal, a tumoração ela vai desaparecer com manobra. Então ela serve para eu identificar a posição dessa tumoração abdominal. Agora a gente vai fazer a manobra de reflexo cutâneo abdominal. Nesse reflexo, eu vou fazer uma pesquisa no abdômen, atritando a ponta de uma caneta 3 partes, no nível superior, médio e inferior, e bilateral, do lado direito e do lado esquerdo. E eu faço o movimento de fora para dentro. Então eu faço o lado direito superior, médio, inferior e o lado esquerdo da mesma forma. Essa manobra ela vai causar uma contração da musculatura e a ausência desse reflexo ele pode sugerir uma contratura localizada por conta do reflexo visceromotor. O tópico que a gente vai abordar aqui são as ondas peristálticas de Kussmaul. Ela é puramente de inspeção, então eu vou observar o abdômen para verificar se tem a presença de ondas peristálticas. Em excesso. E, na verdade, são movimentos de tentativas de vencer uma obstrução. Essas ondas de Kussmaul, elas podem indicar abdômen agudo obstrutivo, porque o corpo vai estar tentando expelir aquele conteúdo que está travado. O nosso sexto tópico agora é a palpação do triângulo de Labré. A gente tem alguns limites para definir esse espaço. Então, a gente tem o rebordo costal esquerdo do paciente, a gente tem o lobo esquerdo do fígado, aqui, e a grande curvatura do estômago. Então eu vou fazer a palpação nessa região. Nosso sétimo assunto é a percussão do espaço de Traube. Vou definir os limites do espaço de Traube. O limite inferior a gente tem o rebordo costal esquerdo. A gente tem a sexta cartilagem intercostal esquerda no limite superior, por aqui. A gente tem como linha medial o externo e como linha lateral a linha axilar anterior. Quando a gente tem uma diminuição do timpanismo da bolha gástrica nessa região, esse som ele vai ser substituído por uma maciez. E aí isso vai indicar uma área em que essa bolha está localizada de modo normal. Aí tu vai batendo. O som tem que ser tipo pânico. Agora a gente vai para o sinal de Jakuchev. Esse sinal ele é um sinal propedêutico que corresponde ao som do gás passando por um orifício, quando o paciente ele estiver respirando e ele tiver também uma úlcera perfurada. Né? Úlcera gástrica fica no corpo, a maioria das vezes. Eu acho. Faço o paciente respirar e faço a ausculta do ponto da bolha gástrica. Inflexibilidade expiratória de Minkowski. Ela vai estar relacionada com a ausência da mobilidade gástrica na expiração, devido a um tumor. Então eu vou fazer a palpação do tumor e vou sentir ele como um tubo rígido. Isso pode indicar câncer de corpo gástrico. No triângulo de Labré. Vou fazer a palpação.
Se eu sentir um tubo rígido, pode câncer de corpo gástrico. Meu Deus. O próximo sinal também, ele pode indicar um câncer. O sinal de Troisier, eu vou avaliar o linfonodo de Visscher. Então, ele é um linfonodo na região supraclavicular e ele vai estar palpado na região esquerda. E ele vai estar com características de endurecido, fixo e indolor. De fora para dentro. De fora para dentro. Ele pode indicar um câncer de corpo do estômago. O próximo sinal é o sinal de irmã Maria José. Palpar o linfonodo periumbilical. E ele vai ter as características de palpável, endurecido, fixo e indolor. E esse sinal ele pode indicar pra gente um processo tumoral no sistema digestório. Eu faço a palpação da região periumbilical, procurando pelo linfonodo. Agora a gente vai realizar 3 manobras que são relacionadas ao seco. A primeira delas é a palpação do seco pela técnica de palpação profunda deslizante de Hausmann. O paciente vai estar em decúbito dorsal, eu vou estar do lado direito, vou pedir para ele fazer uma flexão da coxa sobre o quadril. Isso vai fazer com que ele contraia o músculo psoas e tem que ser do mesmo lado que eu vou fazer a palpação. O seco ele tem que ser palpado de cima para baixo e de dentro para fora do abdômen. Então as minhas mãos elas vão ficar em posição oblíqua, formando um arco e uma linha imaginária que vai unir o umbigo, a espinha ilíaca antero-superior direita. E aí eu vou fazer a palpação aqui do seco. O normal é eu sentir o seco em formato de pera, com a base dela voltada para baixo. A consistência dele é amolecida, a mobilidade ela é para dentro e ele também tem que ser uma palpação indolorosa. A outra manobra de palpação do seco é a técnica de Sigaud e a outra é de Merlot. Para diferenciar elas, a gente pode pensar em Sigaud como um sim e Merlot como um M, com os dedos para baixo. A de Sigaud, o paciente também vai fletir a perna no decúbito dorsal, do mesmo lado. Eu vou abraçar o flanco direito com a minha mão esquerda. Os 4 dedos vão estar na região lombar e o meu polegar na face anterior. Isso vai fazer com que eu faça compressão do colo ascendente. Flanco. É porque o dedo é curtinho. E essa palpação, eu vou fazer a palpação do seco. Formato de pera, consistência amolecida, mobilidade para dentro e também a palpação deve ser indolor em condições normais. Para a palpação da técnica de Merlot, ela é praticamente parecida com a de Sigaud, só que a minha mão ela vai ser invertida. Lembra do M de Merlot. Também com a perna fletida do mesmo lado. Eu vou abraçar o flanco direito com a mão esquerda, só que o polegar vai estar na região dorsal e depois 4 dedos na região anterior. Minha mão direita engarra para a palpação deslizante do seco. Normal em formato de pera, consistência amolecida, mobilidade para dentro e indolor a palpação. Agora a gente tem a palpação do cólon sigmoide. Eu pedi para o paciente flexionar a coxa esquerda. Eu vou executar a palpação profunda deslizante, só que ela vai ser na fossa ilíaca esquerda. Movimento de cima para baixo, de dentro para fora, tendo como plano de resistência o músculo psoas. Esse músculo psoas ele vai estar em contração, isso vai facilitar a palpação do cólon sigmoide. A mesma altura do seco, só que do lado esquerdo. Aqui, né? Fossa ilíaca esquerda. É tipo aqui, ó. Aqui, né? No meio da fossa. Fossa Ó, ilíaca. o seco é assim, ó. O colo é assim, só que, entendeu? Fica na mesma altura, só que do lado esquerdo. Tá. Aqui então, né? Agora a gente tem o tópico 16, que é a inspeção estática do reto e ânus. A inspeção estática, ela vai avaliar o quê? Abaulamentos, por exemplo, hemorroida e prolapso retal. Também vou estar avaliando lesões de pele da borda anal, como cicatrizes, liquenificação e fissuras anais. Também vou estar observando plicomas e eu vou descrever o tamanho e a extensão deles. Os plicomas geralmente estão associados às fissuras. O próximo tópico seria a inspeção dinâmica do reto e ânus. Primeiramente, tenho que pedir para o meu paciente ele evacuar antes de fazer esforço, né? Porque eu vou pedir para ele fazer uma manobra de esforço evacuatório.
E aí, o que eu vou verificar? Vou verificar se tem presença de prolapso retal, que seria a víscera saindo, se tem pólipo retal pediculado, que ele é semelhante a uma massa, se tem hemorroida interna, que ela vai ter um aspecto mucoide, ou se o paciente tem uma hemorroida externa, que já vai ter um aspecto mais de pele. Em resumo, verifico hemorroida interna, prolapso retal e pólipos. Já a palpação do reto e ânus, eu vou realizar o toque retal na posição de CINS ou posição ginecológica. A gente tem também a posição genitocubital para realizar essa palpação. Na palpação, eu vou usar o meu dedo indicador, buscando avaliar o tônus do esfíncter, a tonicidade por meio de uma manobra de esforço. Posso pedir para ele fazer um esforço como se fosse evacuar. E aí também vou estar avaliando a motricidade, dor e elasticidade. Vou estar avaliando também a parede do reto e vou pedir para ele fechar o ânus para ver se o movimento está preservado ou não. Agora a gente vai realizar as manobras relacionadas ao fígado. Primeiro a gente tem a palpação do fígado pela técnica de polegar de Glenard. Aqui nessa técnica, o polegar de Glenard para palpar o fígado, eu vou utilizar a minha mão esquerda, que vai pegar na costela, e a diferença é que na cigalte a gente pega no flanco. Então aqui eu vou pegar um pouco mais acima. O médico vai estar posicionado na direita do paciente, voltado para a cabeça dele. Vou pedir para o paciente realizar uma inspiração profunda bloqueada, que é a manobra de Miller, visando contração do diafragma. Com a mão direita espalmada sobre o hipogástrio e a região umbilical, eu vou comprimir essas regiões com intensidade suficiente para não produzir dor. A intenção dessa minha outra mão esquerda também é levantar a borda anterior do fígado. Então, uma inspiração, segura a respiração. Aí eu vou estar tentando sentir aqui o fígado. É porque tipo, um pouco depois do rebordo, isso. Não, aqui é a costela. O rebordo tá bem aqui. Ah, entendi. É bem aqui. Foi. Beleza. Agora a gente tem a palpação do fígado pela técnica de Lemos-Torres. Lemos é a letra L. Então, na direita do paciente, voltada para a cabeça dele, ele está posicionado em decúbito dorsal. Eu vou colocar a minha mão esquerda espalmada sobre o gradeado costal direito, fazendo uma pressão para levantar o bordo inferior. A mão direita, ela deve pesquisar desde a fossa ilíaca aqui do meu paciente direito. Não pode respirar. Respira. A gente tem agora a palpação do fígado pela técnica de Mathieu Cardarelli. Nessa técnica, o paciente também está posicionado dessa forma, com eu na direita dele, só que agora o médico vai estar posicionado para o pé do paciente. As minhas mãos vão ser paralelas com dedos em garra e vou palpar desde a fossa ilíaca direita, parecido um pouco com uma palpação profunda e deslizante. Eu tenho que sentir a borda do fígado, posicionada olhando para os pés do meu paciente, e na outra era na cabeça. E agora eu vou estar avaliando o fígado, e não o seco, porque o seco era assim, né? Perfeito. Agora tem o sinal de Joubert. No sinal de Joubert, eu vou ter a diminuição da maciez hepática, percutindo som timpânico na região médio-lateral, por conta da presença de ar subdiafragmático. Ele pode indicar pneumoperitônio ou úlcera perfurada. O quarto, sexto e oitavo espaço intercostal. Só com um dedo dele. Era assim, É mesmo, vai mudando. Uau, o pessoal não Mas tá aquele inventando. Essa maciez hepática na percussão também pode ser perdida, sem contudo haver alívio na cavidade peritoneal, mas sim por conta da presença do cólon, geralmente o cólon transverso, anterior à topografia hepática. Porém, isso também vai constituir o próximo sinal, que é o sinal de Chilaidite. Agora a gente vai para o sinal de Chilaidite, que nada mais é do que o sinal de Joubert positivo. Nele eu vou realizar uma percussão nos pontos seguintes, né? Referência anatômica. Eu tenho a linha hemiclavicular direita, eu tenho a linha mediana e eu tenho a linha axilar anterior. E aí, gente, o som do lado esquerdo ele tem que estar maciço, enquanto que o som do lado direito ele tem que estar timpânico. Isso vai me dar um sinal de Chilaidite positivo.
O fígado ele fica bem tipo, embaixo da costela mesmo. Tipo, por exemplo, a palpação do fígado, tu palpa bem aqui, ó, porque tipo, é depois do rebordo. Tu sente ele depois bem no finalzinho do rebordo. Então na percussão é tipo toda essa parte aqui. Ainda falando sobre o sinal de Chilaidite, ele pode indicar uma distensão do colo transverso. E aí eu vou sentir o desaparecimento da massa 6 hepática por interposição desse colo transverso, que seria patológico, entre o fígado e o rebordo costal direito. O 24º sinal é o sinal de Torres homem, que também é para o fígado. Ele eu vou avaliar a dor hepática, que é uma dor em percussão na área do fígado, vai indicar sinal de Torres homem positivo. Se essa dor / inflamação ela for difusa em vários pontos do fígado, isso pode indicar uma distensão da cápsula de Gleason. Se essa dor já for localizada no único ponto, isso pode me indicar um abscesso hepático por inflamação. O 25 a gente tem agora o semicírculo de Skoda. E a dica que a gente pode dar é que Skoda é redonda. A gente vai observar a presença de um semicírculo de concavidade para cima, cujo som vai apresentar características de mudança, de som timpânico no topo do abdômen e de som maciço na parte de baixo do abdômen. Agora o 26 é o sinal de Piparote. No sinal de Piparote a gente vai aplicar alguns golpes com os dedos em qualquer um dos lados abdominais, com a minha mão espalmada do lado oposto. Para essa pesquisa é necessário que eu tenha o auxílio de um obstáculo na linha mediana. Com a mão, por exemplo, do meu paciente, eu pedi para ele posicionar aqui, em posição vertical. Isso vai fazer com que eu interrompa as ondas da parede do abdômen por conta do líquido. E aí eu vou procurar sentir ondas de choque na parede abdominal. Isso pode me indicar ascite. Fazer assim também, né? É. O sinal de Lien, que é bem parecido, que é uma percussão auscultada. Eu vou colocar o estetoscópio na fossa ilíaca, direita ou esquerda, do lado e vou oposto. golpear do lado oposto, de forma semelhante ao que acontece na pesquisa do Piparote. Aqui, peço para ele colocar a mão na região medial. E se o paciente ele tiver ascite, eu vou auscultar 2 ruídos sucessivos. O primeiro por conta do golpe e o segundo por conta do choque da onda líquida. Se eu ouvir ruídos cardíacos em ambas as fossas ilíacas, isso ocorre por conta da melhor transmissibilidade do som por meio do líquido. Esse sinal também pode indicar ascite. Agora a gente vai para o sinal 28, que é o sinal de Courvoisier-Terrier. A diferença desse aqui para o de Murphy, que é o próximo, é que o Courvoisier-Terrier ele tem que ser indolor e o Murphy já eu tenho a presença de dor. Esses sinais vão servir para eu pautar a vesícula biliar. E para isso eu preciso identificar o ponto vesicular, que representa o fundo da vesícula do meu paciente. Esse ponto ele é uma interseção da linha M clavicular direita e o rebordo costal direito. Vou estar palpando aqui a vesícula. Essa vesícula ela vai se apresentar de forma indolor, porém palpável. Normalmente eu não tenho que sentir a vesícula. E aí, essa situação ocorre por causa da obstrução das vias biliares. Isso pode também gerar um quadro de icterícia colestática. Isso vai estar indicando uma compressão no colédoco. E pode ser um sinal indicativo de câncer. No caso, indolor. O sinal de Murphy, ele já vai ser uma interrupção da inspiração por conta da dor na palpação do hipocôndrio direito. Pode indicar uma colecistite aguda, por exemplo. Então, nele, eu vou palpar a vesícula biliar no ponto cístico. Quando eu pressionar o ponto vesicular na inspiração e o paciente referir dor, eu tenho o sinal de Murphy positivo. Pode indicar uma colecistite aguda. Então, eu peço para o paciente expirar e se ele parar de respirar durante a execução, eu tenho o sinal de Murphy positivo. Agora a gente vai para o sinal 30, que é o sinal de Blumberg. No sinal de Blumberg, eu vou pressionar lentamente um ponto chamado ponto de McBurney. Ele está localizado no segundo terço distal, entre a cicatriz umbilical e a fossa ilíaca direita. Eu vou fazer uma descompressão brusca na região, e aí o paciente ele vai me dizer se sente mais dor na descompressão do que na compressão. Isso vai indicar um sinal positivo de Blumberg. Então, segundo terço distal aqui, eu pressiono e solto rapidamente. Quando esse sinal está localizado na fossa ilíaca direita, ele é o sinal de Blumberg e pode estar presente na apendicite aguda.
O sinal 31 é o sinal de Hovsing. E aí, nele, a gente tem a palpação retrógrada dos pólulos, comprimindo eles em direção contrária ao sentido do fluxo intestinal. Se o paciente referir dor na fossa ilíaca direita, o sinal ele vai ser positivo. Ele pode indicar também uma apendicite aguda. Para isso, eu posso usar a minha mão no formato de concha e vou comprimindo assim. Movimento retrógrado. Posso também usar as mãos, só que sem perder o fluxo aqui do ar, de empurrar o ar. O sinal do Psoas, que é o sinal 32, o paciente ele vai referir dor na fossa ilíaca direita quando ele fizer a extensão da coxa direita em posição de decúbito lateral. O sinal pode indicar apendicite. Então eu vou movimentar a perna dele para trás e ele vai me referir dor. O sinal do obturador também. O paciente fica em decúbito dorsal. E esse sinal ele é caracterizado por uma dor por conta da rotação interna passiva do quadril direito infletivo. Então, também pode indicar apendicite aguda. Eu vou levantar a perna do paciente e a rotação interna do quadril. Aqui, acho que é mais alto. Rotação interna do quadril. Então o quadril vai para dentro e essa perna aqui vai para fora. É o L de Laele, não, o sinal de Lenander, que é o sinal 34. Isso. O paciente ele vai apresentar uma hipertermia com diferença de temperatura na região axilar e a temperatura retal maior do que 1 grau Celsius. A gente tem o sinal 35, que é o sinal de Cooley. A gente pode lembrar de Edward Cooley, que é uma coisa chique, né? E pode indicar uma hemorragia do retroperitônio decorrente de uma pancreatite aguda. Como que eu vou identificar ele? Eu vou perceber manchas violáceas na região periumbilical. Já o sinal de Turner, que é o número 36, a gente vai ter manchas azuladas no flanco esquerdo do paciente. Ele pode indicar hemorragia retroperitoneal por causa de pancreatite. O sinal 37 é o sinal de Gerson-Lee, que é o sinal de indicação de fecaloma. A gente vai apertar e soltar na região do colo sigmoide, do lado esquerdo do paciente em decúbito dorsal. Não precisa ser brusco, não. Pode indicar o início de uma obstrução, quando ele tiver presença de borborigma na descompressão durante a palpação do fecaloma.